Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady no Ar, o podcast mais internacional e mais viajado de toda a podosfera. Nesse episódio do Histórias do Meu Pet, eu conversei com a linda Marina Jardim, a chefinha lá do podcast de garagem. Ela me contou um pouco sobre os pets que ela já teve na vida dela e também sobre a mudança das gatinhas dela de São Paulo para Nova York. Antes de falar das redes sociais do podcast e das opções de apoio que temos, quero contar para vocês sobre 2 podcasts parceiros e amigos que participei recentemente. Estive lá no episódio 27 do podcast de garagem, vejam só coincidência, no qual falamos das diferenças de São Paulo e da minha querida Belo Horizonte. Também participei do podcast Acontece nos Filmes, do meu amigo Léo Vieira. O episódio se chama A Verdade sobre os Pets e falamos sobre filmes e séries que têm bichinhos. Os links dos 2 episódios estarão aqui no post desse programa. Antes de entrarmos na pauta principal, alguns recadinhos rápidos, pet ouvintes. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu cão ou o seu gatinho, entre em contato comigo, mande um e-mail para carolina@thepetLady.com.br ou me encontre no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Vamos conversar! Você também me encontra lá no meu site, o ThePetLady.com.br, onde também está hospedado o blog. Assim como acontece aqui no podcast, lá no meu blog também está cheio de dicas de comportamento e bem-estar animal. Outro recadito super importante. O Pet Lady no Ar precisa do seu apoio para continuar fazendo ótimos programas com conteúdo de qualidade. Nós temos um sistema de apoio e colaboração muito completo e será um prazer imenso ter um envolvimento cada vez maior dos pet ouvintes na construção dos episódios. Se você quiser e puder apoiar o Pet Lady no Ar, basta visitar a página do projeto no Padrim ou no Colabora Aí. Lá você encontra todas as informações sobre o sistema de apoio e as recompensas que são oferecidas aqui pelo Pet Lady no Ar. Os links sempre estão aqui no post do episódio. Se você não puder colaborar financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus contatos, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte! Um agradecimento super especial aos meus pet ouvintes maravilhosos que investem tempo e din-din para deixar esse podcast feliz, aquecido e bem alimentado. Quero mandar um abraço para José Guilherme, para a Daphne de Mello e para o Bruno Mancini, o pet padrinho mais recente aqui do podcast. Muito obrigada pela ajuda de vocês! Inclusive, quero aproveitar para lembrar aos pet ouvintes que você pode apoiar o Pet Lady no Ar a partir de R$1 por mês. A partir dessa quantia, você já pode se tornar um pet padrinho, já pode fazer parte dessa comunidade maravilhosa. Tem diversos níveis de apoio, de R$1, 5, 10, 20. E o mais importante para mim é saber que eu tenho o envolvimento dos meus pet ouvintes queridos na execução dos programas. É muito, muito especial para mim, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem também sobre os apoios, é só perguntar. Agora, vem ouvir a conversa que eu tive com a Marina. Marina, seja muito bem-vinda aqui ao Pet Lady no Ar. Eu quero que você se apresente para os ouvintes, fale um pouquinho de você e já emenda falando quem são os seus pets hoje. Ai, que delícia estar aqui. Oi, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Marina, eu faço parte da equipe do podcast de garagem. Lá me chamam de chefinha, eu até hoje não sei porquê, mas né, a gente responde. Fazer o quê, né? E eu tô aqui hoje para falar das minhas filhas, da Duda e da Lila. A Duda e a Lila são 2 gatinhas SRD que eu adotei quando eu morava em São Paulo em 2000 e... Eita, um tantão atrás. 12?
Acho que é. 2012 já? É. Gente, elas têm cara de filhote, Marina. Quando eu tava olhando as fotos dela, parecendo 2 crianças ainda. Pois é, são meus bebês. Então, assim, elas agem como bebês, são teimosas como crianças. É isso, assim, a gente, né? Acho que a gente queria tanto que elas fossem mansas e tudo, que elas ficaram mansas até demais, assim, então... Mas eu vim aqui pra falar das minhas princesas. E elas estão aí participando? Porque geralmente elas gostam, os bichinhos gostam. Então, porque a ouvinte que tá ouvindo aí, bom dia, boa tarde, boa noite, mas no momento da gravação aqui de onde eu moro, são 6:30 da tarde. E a Duda e a Lila, elas normalmente tiram o cochilo das 9 da manhã, aí elas acordam por volta das 4:30 da tarde. Aí elas vão comer. Daqui a pouco, quando elas escutarem que eu comecei a falar, aí elas vão vir aqui, elas vão participar, elas vão esfregar no microfone. É sempre assim. Elas também fazem parte da equipe. Não, eu adoro que eles participem, assim. Toda vez que tem algum bichinho, né, tem um latido, tem um miado, alguma coisa assim, eu até falo pro editor nem tirar. Exato. Trilha sonora do Pet Lady, imagina, tirar os miadinhos. Pois é, e aí quando elas sentem que eu tô falando delas, porque teve uma coisa que eu não sei se eu comentei com você, cara, eu acho que eu comentei no último episódio, quando a gente gravou lá no PDG, as minhas gatas, né, pra quem não sabe, eu moro hoje nos Estados Unidos, e agora com essa questão de pandemia, né, a gente tá trabalhando muito de casa, então eu tô fazendo muita videoconferência falando inglês, e as minhas gatas já entenderam que quando eu tô falando inglês, eu não tô falando com elas. Quando eu tô falando alien, sabe? Quando eu tô falando que elas não entendem, eu não tô falando com elas. E agora, como eu tô gravando e falando em português, daqui a pouco elas aparecem. Porque, opa, mamãe parou de trabalhar, entendeu? Agora eu posso sentar lá no colo dela, que ela não vai ficar me tirando do colo e tudo. Eu acho que elas... Assim, não adianta, gente. Eles são muito mais inteligentes que a gente, assim. Com certeza, eles entendem outro tipo de comunicação. Sem dúvida nenhuma. Pois é. Inclusive, pro ouvinte que ainda não ouviu, vou deixar aqui na descrição do programa o link do nosso episódio lá no PDG, que ficou um barato. Foi muito legal. Foi muito legal. A gente falou de gatinhos e tudo que permeia esse universo sensacional, né? E o meu marido, assim, ele foi super pai de gato quando ele ouviu esse episódio do podcast de garagem, porque depois que ele ouviu o episódio, ele falou, mas você não contou daquela vez que aconteceu isso, e você não contou daquela vez que aconteceu aquilo. Eu falo, assim, eu falei mais do que devia, porque normalmente quando a gente convida, a gente tem que falar menos. Eu já falei mais do que devia, porque é um assunto que eu sou apaixonada. Não dá pra contar tudo. Igual eu falei, a gente adotou elas em 2012. Você tem que levar ele pra falar lá das gatas, do tipo assim, chefinha entrevista marido, e aí ele vai falar tudo das gatas, sabe? Pra nossa sorte, é só a gente que fala nessa casa, né? Porque se essas gatas falassem, elas iam falar, não foi nada disso, pode parar. Eu sou adulta, para de me chamar de neném. É exatamente isso. Ai, que ótimo. Mas Marina, me conta, vocês tinham bichos antes? Assim, você teve bicho de criança? É uma coisa que faz parte da sua vida? Ou começou com a Duda e com a Lila? Então, quando eu era criança, meus pais trabalhavam o dia inteiro, eu ficava com a minha avó durante o dia, eu não podia ter um bichinho, por mais que eu pedisse, porque assim, hoje eu sei, né, gente, mas na época eu era uma criança. Quando você adota um bichinho, você tem toda uma responsabilidade que eu jurava de pé junto que eu ia fazer. Eu vou levar pra passear, eu vou... Nananana. Só que meus pais sabiam que ia sobrar pra eles, e eles trabalhavam o dia inteiro. Então, hoje eu entendo que realmente naquela época não dava pra ter. Então, assim, acho que se eu pudesse voltar pra Marina criança e falar, linda, pede um peixe, porque pelo menos um peixe é mais fácil, entendeu? Ou então uma planta. Uma planta, exato. Eu vou comprar uma samambaia pra você. Não, mas se bem que eu sou péssima com planta, assim. Hoje eu deixo as minhas plantas morrerem e eu me sinto mega culpada. Eu acho que eu, criança, não sei se eu teria essa condição, não. Pois é, e eu cheguei a ter uma tartaruga. Eu tive uma tartaruga suicida, que eu falava que minha tartaruga era uma tartaruga suicida. Gente, como assim? Eu morava na casa da minha avó, então a tartaruga era assim. Eu acordava de manhã, botava a tartaruga na bolsinha da tartaruga, né, que era tipo uma merendeira, só que com aguinha. Aí eu ia de carro pra casa da vovó. Aí eu tinha o horário da tartaruga de botar ela pra tomar sol, então eu botava as pedrinhas, botava ela pra tomar sol. Um dia eu fui tirar ela do sol, né, que eu botava tipo, sei lá, 10h30, não lembro os horários direito, mas tirava 11 horas. Fui tirar ela do sol na janela, cadê a tartaruga? Tipo, o pote tava lá, a pedra, né, do meio, que você bota a pedra bem no meio pra não correr o risco de escapar, e era aquela tartaruga do tamanho de uma moedinha de R$1, sabe? Ela era muito pequenininha. Aquela que é bem pituquinha,
Aí eu olhei, tinha um parapeito, eu tava no 3º andar, mais 2 de garagem. Tinha um parapeito, eu olhei no parapeito, tinha grade, mas era aquela grade grandona, sabe? Não é grade que segura gato, não, era grade grande. É pra criança, né, assim? Pra criança, isso, e pra roubo e tal. E aí eu olhei no parapeito da janela, né, não tava no parapeito. Eu falei, gente, será que essa tartaruga caiu no parapeito e pulou lá embaixo? Aí lá fui eu pra garagem, e eu tinha, assim, minha avó faleceu, eu tinha 9 pra 10 anos, então isso foi antes disso. Aí lá vai eu pra garagem de uniforme da escola, né, porque já tinha tomado banho pra ir pra escola, e tô lá olhando pro chão da garagem, sabe? Pensa naquela pessoinha de rabinho de Maria Chiquinha, olhando pro chão. Aí eu olhava pra cima. Gente, vocês viram minha tartaruga? Não, e eu olhava pra cima, assim, tipo, pra calcular, sabe? Se a janela é aquela ali, então tem que estar mais ou menos aqui. Mas ela pode ter andado no parapeito. Aí eu ia, tipo, no chão. E a garagem era aquelas garagens que elas eram super fundas, garagem de antigamente. Então tinha um manobrista, tinha um cara que manobrava os carros na garagem. E ele ficou olhando e falou assim, marido, tá tudo bem? Você deixou cair alguma coisa? Eu falei, eu não sei. Ele, mas o que é? Eu falei, é minha tartaruga. Aí ele olhou assim, o quê? Tipo, eu acho que ele achou que na época era aquelas tartarugas que vinha no Kinder Ovo, sabe? Que eram umas tartaruguinhas. Ah, eu sei que tinha uma coleção das tartarugas, né, no Kinder Ovo. E aí eu acho que ele deve ter achado. Eu falava, ela é pequenininha assim, ó, e tal. E ela pulou da janela e tal, não sei o quê. Aí ele, tipo um Kinder Ovo? E aí ele tipo... começou a procurar junto comigo, né, tadinha. A menininha lá procurando, vamos procurar junto com ela. E minha avó nem sonha, porque, tipo, ela ficou fazendo almoço e eu desci. Ela nem me viu saindo. Aí eu tô procurando. Aí ele falou, aí eu achei a tartaruga. Eu não sei se eu achei ou se ele achou, eu realmente não tenho essa memória, mas a tartaruga foi encontrada e ela tava esturricando de calor. Porque ela caiu e ficou no sol até a gente achar. Ai, tadinha. Demorou pra gente achar. Então, assim, ela só era só pra tomar meia hora de sol. Até eu atinar que ela tinha caído, já pode ter dado uns 20 minutos. Né? Então, assim, e aí, mais o tempo que ela ficou quarando no sol, coitadinha, aí achei a tartaruga. Aí sobe eu com a tartaruga quente. O que a pessoa de 8 anos faz? Põe na água. Taca na água. Só que a água tava no sol, então a água não tava gelada. Foi a sorte da tartaruga, né? Porque aí ela sobreviveu. E ela ia tomar um choque, né? Ia tomar um super choque térmico. E a tartaruga sobreviveu, não tinha nenhuma rachadura no casco, não tinha nada. E eu lembro que tinha... Ela não se queimou, ela assim, não queimou, não tinha nenhuma rachadura, tipo, não passou nenhum carro. Meu medo era, inclusive, tipo, passa carro, porque é a garagem, né? Entra e sai carro. E muito pequenininha, né? Não é uma coisa que você consegue ver de longe, assim, não é um cachorro. Eu tava com tanto medo de descer pra garagem e ver ela esmagada, você não faz ideia. Nossa senhora. Aí eu ia chorar dias, né? E aí, subi com a tartaruga, botei na água e sobreviveu. Eu demorei uns 3 dias pra contar pra minha mãe que isso tinha acontecido. E aí, responsabilidade da criança, né? Eles iam me taxar como uma criança irresponsável que não coma conta do bichinho. Eles não vão deixar eu ter nada mesmo. E eu lembro que eu ficava dando uns mini camarões pra ela, de pedido de desculpa, que era tipo um petisquinho. Aí, ao invés de dar 1 por dia, eu dava tipo uns 5. Super alimentei a tartaruga. Ai, desculpa, eu te deixei lá, não sei o quê. Aí, a bacia já ficou reforçada, tipo, a vasilha dela foi para dentro de uma bacia gigante de ir pro sol. Minha avó não entendeu nada, mas até aí, né, a avó deve ter pensado, ai, crianças. Tá bom. Ai, crianças. Ela acabou crescendo mais do que devia. Não ficou muito grande, mas ela ficou do tamanho de uma manga. Sei. Então, não dava pra ficar em casa, era até um sacrifício pra ela. Então, a gente tinha uma chácara no interior e meu pai construiu um viveiro. Aí, tinha a minha tartaruga que ficou grande, a tartaruga do meu primo que também ficou grande, a gente botou as duas pra morar nesse viveiro. Então, ele construiu tipo uma lagoazinha mesmo, grandona, com uma pedra gigante no meio. E elas ficavam lá. Então, assim, aí meu pai meio que assumiu isso, tinha um caseiro que alimentava e tudo. Mas essa foi a minha experiência com animais na infância. Na chácara também tinham cachorros, a gente tinha os cachorros, falava que era meu, mas assim, era de uma vez a cada 15 dias que a gente ia pra lá, então era mais os caseiros que cuidavam, e meu pai também. E eu tive o Leozinho foi meu primeiro filhote, mesmo que aí depois de adulta eu adotei, ele era um maltezinho. Gente, que nome bonitinho. Quando eu adotei, ele tava todo bichado, tadinho. Ele tava com giardia, tava todo cheio de verme. Tava borocochô toda a vida. E ele era bem novinho? Muito, ele tinha dias, assim, ele era muito pequenininho. Mas ele já tava desmamado, mas ele tava doente. Eu acho que deram pra adoção porque ele tava meio
caindo nas tabelas, sabe? Tava meio diferente dos outros. Ele não tava 100%, né? Assim. E aí eu levei no médico. Ele foi pro médico, assim, deitado, enrolado na coberta, triste toda a vida. Saiu de lá quicando, porque chega lá, né? Toma todos os remédios, toma soro, melhora, cospe os vermes, nananã. Volta pra casa quicando. Eu falei, meu Deus do céu, quem ligou esse bicho que tava desligado, né? Botaram bateria lá. Não é possível. Vocês carregaram o meu cachorro lá, gente? E quando eu mudei pra São Paulo, ele ficou com a minha mãe. E aí ele ficou com a minha mãe em Belo Horizonte. É isso que eu ia perguntar, que você é daqui de BH, né? Sim, eu sou de Belo Horizonte. Ele ficou com a minha mãe. E uma amiga da minha mãe, que ia muito lá em casa, amava o Léo de paixão. Ela tinha uma cachorrinha igual ao Léo e a cachorrinha dela morreu. E aí o Léo ficava muito na casa dela, tipo, que é de sitter, né? Vem pra cá. Uhum. Aí um dia ele foi e não voltou. Ela falou assim, não vou. Agora vamos fazer assim, eu te empresto de vez em quando. Como eu já tava morando em São Paulo, minha mãe preferiu, por quê? Quando eu saí de casa, ele parou de comer. Eles traumatizam mesmo. E ele só comia quando tava na casa dessa amiga da minha mãe. Porque lá tinha os outros cachorros e tudo, ele meio que esquecia. E eu não tinha intenção de levá-lo ainda pra São Paulo, porque eu não tava com a minha casa. Então, assim, ainda tinha que me estruturar em São Paulo pra eu poder buscar ele. Mas a minha mãe falou, Marina, ele não vai aguentar. Sim, né? Não vai ficar sem comer, não vai aguentar. Ele casou. Literalmente, ele casou. Fizeram uma festa de casamento. Eu recebi as fotos depois, porque eu não fui convidada. Eu tava em São Paulo, né? Fizeram uma festa de casamento, vestiram ele de terno. A coisa mais linda do mundo. Não, gente. Vestiram ele de terno, casaram ele com a vira-lata. Meu Deus do céu, aquela vira-lata caramelo. O dobro do tamanho dele. Ai, maravilhoso. Ele lá todo feliz. É isso que eu ia falar, devia ser muito maior do que ele, né? Porque Maltese pituquito. E tava de gravata borboleta e tudo, minha filha. Todo pomposo no casamento. E quando a gente se estabilizou em São Paulo, aí eu queria trazer, só que já era covardia eu trazer. Ele já tava muito bem adaptado, né? Ele já se adaptou de novo, ele tava feliz, ele tava casado, né? Eu não posso tirar ele da esposa dele, né? Imagina, que horror. Agora imagina você vai destruir o lar. Imagina eu também ter que levar o outro cachorro junto. Eu falei, gente, mal cabe um, né? Vou levar esse gigante junto, não tem jeito. E aí a gente resolveu, falar, não, então vamos adotar outro cachorro, outro filhote, né? Porque eu sou uma pessoa super afetiva, eu sou uma pessoa, né, alegre, eu mexo muito, eu sou muito elétrica, então eu falei, gente, pra mim tem que ser um cachorro. Porque eu sou assim. Eu sou uma pessoa cachorreira, eu sou uma pessoa elétrica. E aí, eu conversei com um primo meu, que é veterinário, um primo do meu marido, que é meu também, por uso campeão. Ele é veterinário, a gente conversou com ele, só que eu falei com ele, que eu ficava com muita dó, porque pelo menos o Léo tinha minha mãe quando eu tava trabalhando. E eu trabalhava com produção de eventos. Eu trabalhava o dia inteiro, eu saía de casa às 7 horas da manhã e voltava às 11 horas da noite. Você nunca tava em casa, Eu nunca tava em casa. E final de semana eu virava à noite em casamento. Então eu saía pra trabalhar às 6 da tarde do sábado, voltava às 8 da manhã do domingo, morta. Eu falei, eu não vou poder passear. Eu não vou poder não, porque eu tenho que poder, né? Vou ter que sair pra passear com o cachorro de madrugada. É muito triste, é uma sacanagem, na verdade, fazer isso com o cachorro. Então, Aí ele falou assim, olha, por que você não adota um gato? Porque o gato é mais independente, ele demanda menos atenção e ele é tão carinhoso quanto um cachorro. Se for pra companhia, é tão carinhoso quanto um cachorro. Você nunca tinha pensado em gato? Tipo assim, nunca tinha passado na cabeça de vocês ter um gato? Não, porque pra mim, minha mãe sempre teve medo de gato. Então ela passou esse medo pra mim. Uhum. No sentido de gato é muito arisco, gato arranha, gato você não pode chegar muito perto da boca dele que ele morde, nananã. Então assim, minha mãe deve ter tido uma experiência ruim e ela acabou passando isso pra mim, não a culpo. Você tá querendo proteger seus filhos e você passa pra frente o que você sabe. E na verdade era bem comum, né? Eu acho que na geração dos nossos pais, assim, eles desconheciam muito mesmo sobre gato. Né, a gente mesmo, assim, eu imagino quando eu peguei meu primeiro gato, que eu fui aprender de gato, né? A gente não tinha muita informação, era mais cachorro mesmo. Pois é. E aí o Dudu foi falando com a gente, foi falando, olha, porque é super legal, eles são assim, eles são assados, não sei o quê. Vocês pegam um filhotinho, aí vocês vão acostumar ele a ser do jeito que vocês são. Então eles vão acostumar com a rotina, eles vão acostumar a ficar sozinho, não sei o quê. Aí falou, olha, mas se eu puder te fazer uma recomendação, já que vocês estão dispostos a adotar, adotem 2.
Porque quando vocês não estiverem lá, um faz companhia pro outro. Então, assim, eles não vão se sentir sozinhos, eles não vão ficar destruindo a casa, eles vão ter com quem brincar, eles vão ter com quem gastar a energia deles. Porque por mais que ele durma o dia inteiro, tem as outras 4 horas do dia que eles não dormem, eles têm que gastar essa energia de algum jeito. Então, eles vão gastar correndo um atrás do outro. E aí, essa ideia, a gente ficou matutando essa ideia na cabeça e falamos, olha, podemos tentar. Sim, aí vocês estavam tipo assim, eu acho que talvez, né, vamos ver. Vamos ver se funciona e tal. E aí, o que a gente... Aí mostra como o casal é diferente. O que eu fiz? Eu comecei a entrar nos sites das ONGs pra me apaixonar por filhotes e falar, é isso, vamos lá, porque eu sou bem assim. Quando eu decido que eu quero, e é isso. Minha vida vai ser por conta disso. Meu marido comprou um livro sobre como são os gatos, entendeu? Tipo... Ele foi estudar. Sabe aqueles livros, igual quando você vai ter filho, aí você compra, assim, aquele álbum diário do bebê. Tudo que pode acontecer com uma bíblia gigante. Tem um que chamava O que esperar quando você está esperando? Tipo isso, ele comprou O que esperar quando você está esperando de gatos. E tinha doença, e tinha... Aí eu falei assim, olha, eu não vou ficar vendo foto de doença. Tá doente, eu levo no veterinário. Ele estudou pra isso. Eu não vou resolver isso, Exato, né? Aí eu passo as páginas todas assim. Porque ele falou, quando você terminar de ler esse livro... Porque ainda o livro veio pra mim, tá? Não é que ele pegou só pra ele ler. Eu tinha que ler também. Aí eu peguei... No início foi bem interessante, o início do livro. Falava sobre mudança de ambiente, assim, mudança de casa e tudo. Teve várias coisas super interessantes que eu aprendi com esse livro. Mas assim, doença... Pulei tudo. Não quero ver doença. Não quero, porque tinha muita foto, era muito explícito e tudo. Eu vi assim, como você diagnosticar, por exemplo, que o gato tá desidratado. Isso eu achei legal, mas ficar vendo doença, não. O veterinário tá aqui pra ver doença. E aí eu pulei essa parte toda das doenças e tudo, mas aí acabei lendo o livro. E aí a gente tava fuçando na internet e tinha uma página do Adote um Gatinho. E o Adote um Gatinho é uma ONG que faz lar temporário e que tem o abrigo para os gatos, mas eles também tinham uma plataforma que se o seu gato, por exemplo, deu cria, você pode colocá-los para adoção lá. E aí eu conheci a Mônica, que era a mãe da Marie. A Marie é a mãe das minhas meninas. Então ela postou uma foto da ninhada toda, aquela gataiada, era acho que uns 5 ou 6, a coisa mais linda, com aquele zoinho vesguinho. Caramba, ninhada grande. Eu vi aquela ninhada e eu falei assim, ai, olha o que, ai, será? Ai, não sei, conversei com a Mônica, ela era um amor. E ela virou, pra me tranquilizar, ela virou pra mim e falou assim, Marina, vamos fazer o seguinte, eu gostei muito de você. Vamos dar o tempo de eu tirar elas da mãe. Você pode fazer um test drive, não tem problema. Você leva, e se você não adaptar, porque tem gente que não gosta e não vai gostar. Se você não adaptar, você pode trazer de volta. Não tem problema. Eu falei, tá bom. E só uma lembrança para os nossos ouvintes, a Adote um Gatinho é a ONG que o Xi, que gravou aqui comigo, também falando sobre lar temporário, é a ONG que o Xi faz trabalho voluntário, né? Então eles têm um trabalho muito legal em São Paulo. E se você, sabe, pra quem tá em casa e com tempo livre, que possa fazer algum trabalho voluntário, não tô falando nem pra adotar não, tá, gente? Mas tudo, independente do que você faça, se você puder dedicar algumas horas pra algum tipo de trabalho voluntário, eles estão sempre precisando de ajuda. Eu acho isso bem legal. Sabe, você é um bom designer? Fala com eles pra desenhar peça publicitária, sabe? Então assim, todo mundo tem como ajudar, sem ser financeiramente, inclusive. Aí você fez o test drive. Então, só que a gente tava pra mudar pro apartamento novo. Que eu falei, vamos trazer as gatas pro apartamento que a gente ia, que era um pouquinho maior do que ele morava. E a gente já ia morar junto. Eu falei, só que eu preciso que você segure ela pra eu poder instalar as telas. Que a gente ia ter que mudar e depois que mudasse, instalar as telas. Ela falou, não tem problema. E meu marido já sabia que as gatas iam chegar, porque eu já tinha comprado a caixinha de areia, já tinha comprado o potinho e tudo, mas assim, eu não sei se ele tava botando muita fé que esses gatos existiam, na real. Ele não tinha, tipo assim, participado do envolvimento da escolha. Não, ele via as fotos e era tudo fofo, era tudo lindo, era tudo igual também pra ele. Porque pra quem conhece gato, quem não tem gato, você só muda a cor, é tudo igual. Até você ter o seu e você sabe que é diferente de todos, E aí... meu marido, fim de semana, ele dorme até muito tarde. Ele normalmente dorme até na hora do almoço, né? Fim de semana, né, gente? Pessoas normais deviam fazer isso, inclusive. Mas eu não, eu acordo das 7 horas da manhã, eu abro o olho e já era. Aí eu liguei pra Mônica. A tela tinha sido instalada, eu liguei pra Mônica e falei, tô indo aí. Saí de São Paulo, fui lá em Itacoaquecetuba. Gente, é longe, viu? Nossa! É isso que eu ia te perguntar, é muito longe? Foi 1 hora de carro fácil.
dali de onde a gente tava. E porque não tinha trânsito, porque era sábado de manhã. Assim, eu saí de casa, era 8 da manhã, eu devo ter chegado em casa na hora do almoço. Entendi. Aí saí de casa, né? Vou lá, busquei os gatos, voltei pra casa, eu com as duas pititinhas. Elas eram só orelha, tinha 2 orelhas gigantes, assim, era muito engraçado. E aí meu marido acordando, eu entrando na porta, assim, com a caixa de... Ai, que eu trouxe! Yay! Olha o que eu achei. Olha o que eu achei. E aí é isso, e aí elas eram as princesas da casa, porque, né, aí meu marido tem sempre aquela, ai, porque eu era uma criança muito alérgica, porque eu vou ter alergia, que nananã. No mesmo dia à tarde, eu tenho uma foto que prova isso, no mesmo dia à tarde estava ele dormindo no sofá com as 2 em cima dele. Sabe, quando a Ninha, assim? Ai, que delícia, gente. Eu falei, já era. E aí, assim, eu falei, aí eu mandava foto pra Mônica direto, eu falava assim, não, vou devolver e tal. Meu marido até fala, você queria devolver no início. Eu falei, não é que eu queria devolver, é porque gato é muito esquisito. Eu abri a porta, né, quando eu chegava em casa, eu tinha o Leozinho, eu abri a porta, ele vinha correndo, desesperado. Mãe, que saudade! Nossa, eu tô aqui, muito tempo que eu não te vejo. Não. Eu abri a porta pras gatas, elas me ignoravam completamente. Eu me sentia desprezada. Eu falava, gente, vocês têm que fazer festa pra mim. Como é que a internet fala, os jovens? Você tava toda desaplaudida. Ninguém então tava te amando. Elas tinham mais ou menos quantos meses nisso? Assim? No máximo 3. No máximo uns 3 meses. No máximo 3. Bem pituquinha ainda. É realmente aquela fase que o gato só tem orelha. Exato. Só tem orelha e bigodes, não tem mais nada. Era muito engraçado. Elas eram os pelinhos, tudo uns tufinhos assim. Era muito engraçado. E aí, assim, a gente adaptou a casa pra elas. Então, por exemplo, a gente já tinha intenção de trocar os móveis, porque a gente tinha acabado de juntar, então tava aquele móvel, aqueles apartamentos que nada combina, dos móveis de solteiro de todo mundo. Sei, o meu é assim, esse momento ainda. Quando a gente foi morar junto, foi isso, entendeu? Foi, peraí, vamos lá. É o seu sofá com a minha poltrona, televisão, não sei o que, nada combina com nada. Vamos ver o que a gente tem, vamos juntar e é isso aí. E aí a gente, quando foi trocando a mobília do apartamento, a gente foi adaptando a elas. Então, por exemplo, o tecido do sofá, a unha do gato não entra. Então elas nunca arranharam o sofá. Sei, é um tecido específico. Sim. Pra... Tipo anti-gato, né? É. E aí, elas nunca arranharam o sofá. Então, por exemplo, elas não arranham o sofá. Todo mundo chega na minha casa e fala, gente, não parece que é casa de gato. Os móveis estão todos inteiros. Eu falo, não, é porque minhas filhas são muito bem educadas. São muito bem criadas. Elas sabem o que elas estão fazendo. Pois é. E a gente foi, né, criando elas. E aí a gente conheceu a doutora Flávia, que foi uma veterinária indicada por uma amiga minha. E no comecinho ela foi... Gente, é igual mãe mesmo, de primeira viagem, tá? Sabe quando vai a enfermeira ensinar a dar banho? Você pega a enfermeira, neném lá dando banho. Ela foi lá pra mim e falou, olha, cortar a unha é assim. Ela me mostrou como é que cortava a unha. Aí ela me mostrou como é que via que tava desidratado. Mas eu acho que a gente precisa, né, dessa orientação bem assim... bem tranquila e tudo, pra gente poder ser uma melhor mãe do mundo. Exato. Não, e assim, as minhas... Tudo que ela me ensinou lá naquela consulta 8 anos atrás... vai fazer 9 anos, né? A gente leva até hoje. Por exemplo, é assim, gato não precisa tomar banho. Mas, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, se você sentir, dá um banho. Porque se um dia você precisar dar banho e ela nunca tiver tomado banho, vai ser a experiência mais traumatizante da vida dela. Aí a cada 6 meses é banho. Mas é sempre uma experiência muito traumatizante na vida delas, porque elas me olham com aquela cara de eu não acredito que você me colocou nessa banheira, sua desgraçada. Você me traiu. Mamãe, como assim? Sabe? E eu lembro que você comentou no episódio do PDG também, que você corta a unha delas todo domingo, mesmo quando não tem que cortar a unha, né? Do tipo assim, que você faz o processo, né? Sim, então todo fim de semana a gente corta as unhas delas e elas estão acostumadas a cortar a unha. Elas vão pro veterinário, elas estão de unhas cortadas, então é bom pro veterinário, inclusive, aqui, por mais assustador que seja pra elas, né? Não vão machucar ninguém, facilita pro veterinário. Às vezes você não precisa cortar todas as unhas, porque assim, elas não afiam as unhas nos móveis, mas elas têm o postinho de sisal, tem também um negócio de papelão que aqui, eu não sei se aí tem, se virou moda, né, porque já tem tempo que eu não tô aí, mas eles pegam tipo a lateral do papelão e colam um monte de papelão um do lado do outro assim, e elas adoram enfiar a unha naquilo. É o trem mais descartável, mais besta
Esse é o preferido dos meus gatos. Eles adoram esse de papelão, adoram. E aí fica com, às vezes, afia, tipo, uma unha. Então, quando eu vou pegar pra cortar a unha, só tem que cortar uma. A mãozinha, né, as patinhas superiores... Gente, eu não sei, eu falo mão porque é meu termo de mãe, tá? Mas a mãozinha... Não, mas é isso aí. A mãozinha toda semana, o pezinho a cada 15 dias. E aí eu chego na sala... Eu abro a lateral do meu sofá, que tem as coisinhas delas que estão guardadas, elas já vêm, aí pego uma, corto. Quando eu pego o pé, sempre rola um... sabe? Tipo, num pé não gosto. O pé incomoda mais. E aí, mas assim, é 2 minutos, rapidinho, e depois elas ganham um petisquinho. Porque elas já sabem que fica, né? Acabou tudo, aí come o petisco, e aí... É isso, correr pro abraço. Então, assim, elas... Ótimo. Eu não tenho problema nenhum, super acostumadas. Quando a gente viaja, por exemplo, que tem que deixar que a cat sitter vem, né, de vez em quando botar comida e tudo, eu corto a unha antes de sair. Por quê? Pra ela não, né, se precisar tirar de algum lugar, porque vira e mexe, né, enfia em algum lugar que você tem que tirar, tipo, dentro do ar-condicionado, tipo, dentro do armário, assim, gente. Cada lugar que eu já achei esses gatos, assim, é... Falo, como que você foi parar aí? Mas o que eu quero saber, Marina, também é que vocês se mudaram de São Paulo pra Nova York, né? Isso. E como que foi esse rolê? Eu já fiz viagem algumas vezes, na verdade, com pets. Inclusive, eu levei uma cachorrinha pra Nova York. E eu sei o tanto que pode ser estressante, mas eu quero saber a sua experiência. Como é que foi com vocês? Então, essa experiência foi... Você quer contar, Duda? Ela chegou aqui, acordou da soneca das 9 da manhã. Duda, você tá participando. Então, a experiência foi... Eu acho que foi mais traumatizante pro meu marido. Ele vai adorar esse episódio, que eu vou falar mais dele do que dos gatos. A experiência foi mais traumatizante pro meu marido do que pras gatas em si. Porque ele sofreu por 1 mês, né? Tipo, e o que a gente vai fazer? Tá confortável. Será que faz isso? Será que faz aquilo? Como é que leva? Nossa, Marina, assim, você descreveu o meu marido, assim, igualzinho, mesma coisa. Uma ansiedade. Daqui a pouco ele aparece aqui me xingando também. Não, e vai sofrendo por antecipação, sabe? E aí, a empresa que a gente veio pra cá a trabalho, né? Eu vim 6 meses antes, que a minha empresa tava precisando com urgência que começasse logo. Então eu vim em janeiro, ele veio em julho. E a gente falou assim, bom, quando você vier, a casa já vai estar arrumadinha, e aí você vem e as meninas vêm junto. Porque aí eu ia pro Brasil mais e tudo. Então beleza, fechou assim, tá combinado. Então a gente tinha até julho pra sofrer. Aí ele sofreu de janeiro até julho. Porque a empresa dele tinha um dos benefícios de mudança, era que eles iam fazer o transporte dos pets. Então até 2 pets, eles faziam todos os arranjos pro transporte dos gatos. Toda a documentação, tudo que precisasse. Tudo. E o transporte em si mesmo. Eles buscavam com a gente e trariam pra gente aqui na porta. E só que alguém conversou com meu marido, ou ele leu na internet, né? Ou pôs no Google, o que seja. Ou ele comprou um livro falando sobre. Aí ele começou a levantar todas as tragédias que já aconteceram com pets em aviões. Não pode fazer isso, André, não pode. Sabe? Não pode. E aí, assim, porque o gato de não sei quem, não sei o que aconteceu, não sei o que, mas era um gato persa, tá aí o nariz colado na orelha, é lógico que vai, igual pug, você não pode botar num avião por causa da pressão. Gato persa não tem nariz. Porque aí vai ter muito barulho. Não, porque aí vai sentir frio. Porque aí ela vai ficar numa caixa gelada, numa gaiola. Porque, né, acho que na cabeça dele era igual aquelas gaiolas de papagaio, né? Tipo, ficava numa gaiola igual... uma gaiola mesmo, assim. E eu falava, não é assim. Calma, respira. E aí ele falava, não, vamos fazer o seguinte, você vem. Então a decisão dele foi, eu ia, porque você não pode trazer na cabine uma pessoa, 2 animais. Isso, cada pessoa é responsável por um. Isso. Você não pode trazer mais de um, exatamente. Aí, ele falou, você vem, e aí voltamos nós 2, cada um com uma. Eu já ia de qualquer jeito, porque foi quando a gente fechou o apartamento mesmo, né? Entregou chave, mandou os móveis pra entulhar a casa da minha mãe, né? Aquela coisa toda. E aí, a gente fez isso, eu voltei pro Brasil, a ideia era eu voltar pro Brasil e a gente cada um trazia uma. Só que eu ia vir num voo numa sexta-feira, ele ia vir no outro voo na segunda. E as gatas nunca ficaram separadas. E eu ia até te perguntar isso, elas são irmãs de ninhada e elas nunca estiveram separadas, nunca. né? Nunca. Tanto que quando a gente vai no veterinário pra levar uma, vai todo mundo. É excursão em família. Tem que ir as duas, né? Vai todo mundo, nem que seja só pra passear. Porque pra entender que tá tudo junto.
E aí, acho que fizeram tanta cabeça dele que eu fiquei umas 2 horas com ele no telefone, juro. Falando assim, porque eu também tava sentindo. E aí, nessa hora, eu lembrei muito da minha mãe falando assim, que se acontecer alguma coisa com você, seu pai me mata, né? Aquela coisa, né, de criação maravilhosa dos anos 90. Se acontecer alguma coisa com você, seu pai me mata. E eu só pensando, gente, se eu insistir pra mandar esses gatos na carga, acontecer, sou eu. Você pensando, tipo assim, se acontecer alguma coisa, o André vai me matar, o casamento acabou. Já era, tudo. Nova York vai ser horrível, sabe? A gente vai ser infeliz. A outra gata, se acontecer com uma, a outra morre, porque, né? Nunca ficaram separadas e tudo. Aí eu engoli todo esse pavor. Óbvio que eu peguei a empresa que ia fazer esse transporte. Fui no Google, reclamei aqui. Tudo que eu podia eu joguei. E realmente eu não achei nada de negativo da empresa. Tipo, morreu o bicho. Esqueceu, perdeu o bicho, extraviou o bicho. Não tem nada disso. Sumiu o bicho. Ainda não achou. Então assim, não. Então beleza. Vamos lá. Aí eu foi toda uma conversa de... Porque, por exemplo, ele quando ele ia voltar pra cá, ele ia voltar com uma passagem, né, que era aquelas, não é primeira classe, mas você ia voltar numa classe executiva, porque ele tava vindo a trabalho, e ele ia perder a classe executiva, porque na classe executiva não pode ir animal. Só pode ir na como é que chama? Turista, né? Só pode ir na classe econômica. Aí eu falei assim, olha, você tá vendo, você vai voar desconfortável, porque ele viaja muito mal. No sentido de, ele fica muito desconfortável quando viaja. Todo mundo fica, né, gente? Viajar é só bom quando você já chegou, porque o trajeto é sempre horrível. Mas eu acho que tem gente que sente mais, né? Sim. Tem gente que fica mais sentido mesmo. Eu chego torta, mas pra mim eu durmo a viagem inteira, mas eu chego torta, porque, né, não tem como dormir sentada. E aí eu falei com eles, e aí a gente vai separar elas por 4 dias, aí uma vai ficar pra trás e a outra vai pra um lugar novo, olha que terror. E aí eu conversei com a empresa, conversei com ele, aí convenci ele de que vai dar certo, vamos fazer isso, eles vão cuidar de tudo. E eu peguei o mesmo voo delas. Então, eles programaram elas pra ir no mesmo... Na verdade, não era o mesmo voo, era o mesmo horário. Só que era outra companhia aérea. Então, eles buscaram elas com a gente em São Paulo, 12:00. E aí, 2 dias antes, eles levaram as caixas de transporte, que era uma caixa grande. Eles deixaram a gente botar os cobertores delas lá. Então, já eram as mantinhas e os travesseirinhos que elas estavam acostumadas com o cheiro delas. Sim. E aí... ficou aberto lá em casa, elas entraram, saíram, tipo, o que é isso, né? Não pode ver nada novo? Entra, sai, esfrega. E aí, botaram elas lá e levou. Aí na hora que leva, o coração vai parar na boca, né? Nossa Senhora. Nossa, um desespero. Agora seja o que Deus quiser. Só que eles criaram um grupo no WhatsApp. E aí, quando botou na van, falava, estamos indo, mamãe. Aí botou a foto deles na van. Gente, que bonitinho. E aí eles ficavam te dando notícias toda hora e tudo, né? Só que era a foto da caixa e elas escondidas. Estamos indo passar no check-up do veterinário, porque tem um veterinário lá que, né, que checa os documentos e checa os animais pra ver se é, né, se é a mesma coisa e tal. Passamos pelo check-up, só que as fotos eram assim, era a caixa com elas escondidas lá no fundo, então eu só vi aquele calombo. Mas tudo bem. Elas lá no fundo, né? Mas tá tudo... E a caixa era tão grande que cabia uns 4 gatos em cada caixa. Elas conseguiam ficar em pé, só que não, ficava enfiada, né? Porque tava com medo. Lá no fundinho. Aí... Mas você sabe que gato, às vezes, eles ficam um pouco angustiados quando o espaço é muito grande, assim. Eles ficam meio que do tipo, eu não tô seguro aqui e tudo. Então, às vezes rola isso mesmo. Mas eles falam que como a gente teoricamente podia ficar até 24 horas sem elas, tinha que ser um lugar que elas conseguiam levantar e girar 360, tipo, elas conseguiriam dar meia volta. Podia ser menor? Podia, mas eles pegaram tipo uma coisa média. Pensa eu acho que não caberia, por exemplo, um bulldog daqueles mais gordinhos. Por exemplo, ia ficar apertado pra ele. Mas pra gata ficou muito grande. Mas o Leozinho caberia, né? Super, super. Uhum. E aí cada uma tinha a sua caixa, mas eles deixavam as caixas de frente uma pra outra. Então a grade, elas se viam ou se ouviam. Uhum. E aí falavam, estamos na fila da imigração. Estamos agora esperando a companhia aérea. Estamos indo pra companhia aérea. E a companhia aérea antes já tinha avisado a gente que ia colocar elas numa parte pet que tem dentro do avião. É exatamente isso que eu ia comentar, porque as pessoas geralmente acham que quando o pet viaja no porão, ele viaja no meio das malas, né? Só que não é. O pet, eles têm uma área para carga viva dentro do porão, Sim. que é aquecida, que é iluminada. Tem oxigenada, tudo, né? Então...
As pessoas ficam pensando, né, naqueles filmes que tem as caixas de madeira com um orangotango dentro, cobra. Não, gente, não é assim. E aí eles botam nesse compartimento, né, que é climatizado, tem uma luzinha e tudo. Deve ser estressante? Deve, gente, porque é viajar de avião, é você sair de sua casa, etc, etc. Né, a gente decolou no mesmo horário, e aí eu cheguei aqui na minha casa, era 10 da manhã, era um voo direto. Eu cheguei na minha casa, era 9 da manhã. Foi a conta de começar a desfazer as malas, já tocaram o interfone, entregando elas. Aí subi com as 2 caixas, e eu achei engraçado é que na hora que ele abriu a van, sim, eu fui lá buscar, né? Na hora que ele abriu a van, silêncio. Aí o cara virou pra mim e falou, bom dia. Eu respondi, bom dia. Elas escutaram a minha voz, começou, miau, 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 miau. Tipo, mãe, mamãe, socorro, eu tô aqui. E foi, como que você gritou, Tuca? Conta. Como que você gritou? Você vai chegar perto do microfone e vai parar. Isso, mata a mãe de vergonha mesmo. É bem assim, né? Nossa, ela sempre mia. Aí na hora que é pra mostrar, não mia. Eita, agora tá todo mundo aqui. Elas querem contar a versão dela. Depois, deixa eu contar a minha primeira. Aí, trouxe elas aqui pra cima. E antes de vir também, o que eu já tinha feito? Eu tinha comprado um pacote de ração aqui e levado pro Brasil. Pra elas já acostumarem lá com a comida daqui. E já chegarem aqui meio que sem rejeitar a comida. E aí foi isso, assim. Aí aqui, o que eu fiz? Eu comprei a mesma fonte de água que eu tinha no Brasil. Comprei um banheirinho pra elas, igual que tinha no Brasil. Pra que elas reconhecessem. E depois a gente foi e deu um upgrade quando elas já estavam mais acostumadas. Aí quando eu abri a coisinha, as 2 saíram meio que assim, o que tá acontecendo? Meio revoltada, sabe? Eu conseguia ver, se elas fossem pessoas, elas iam estar com a mão na cintura, assim, falando assim, quem você pensa que você é pra me prender 12 horas? Isso é cárcere privado. E aí, eu acho que elas sentiram um pouquinho que o apartamento aqui era menor. Ah, tá. Faz sentido elas sentirem essa diferença mesmo. Então eu acho que elas, acho que elas chegaram no quarto e falaram assim, cadê o resto, né? Acabou? É isso? Falou, só isso? Né? Eu falei, como assim? Não é assim que funciona. Cadê o meu closet particular e tudo? E não, e aqui falei, linda, aqui é assim. Se quiser, é assim. Uma coisa que eu achei super interessante aqui é que, assim, a gente tava com muito medo de trazê-las, porque, por exemplo, uma coisa que é proibida aqui, eu não sei se os ouvintes sabem, mas você não pode pôr tela aqui. Ah, tá. Porque tela, você mexe não na estrutura, desculpa, na fachada, na estética, né? Isso. Você mexe na estética do prédio. Então você não pode pôr tela. E não é por causa do prédio, a prefeitura multa. Entendi, mas assim, você não pode pôr só do lado de fora, mas tipo, se você quiser pôr do lado de dentro da sua casa, você pode, você sabe se tem. Se você quiser fazer uma gambiarra, você pode. Tipo, se não tá aparecendo pra fora, você pode fazer o que você quiser. Entendi. Mas, por exemplo, e a gente ficou com muito medo, falando, e agora, como é que a gente vai fazer? A gente vai levar as gatas pra lá e nunca mais vai abrir uma janela na vida, é isso, né? E aí a gente foi entender que a vida aqui nesse ponto também é diferente. O apartamento que a gente mora, as janelas nem abrem. Elas abrem tipo... é tipo um basculante gigante que abre 3 dedos pra fora, assim, ó. Então não tem nem a possibilidade de você abrir mesmo, né? Não tem a possibilidade, porque aqui a gente tá no 21º andar. Então é por causa de segurança mesmo. Por causa de segurança, você não pode abrir mais do que um tamanho máximo. E no inverno é muito frio, no verão é muito quente. Então você já não abre mesmo. É ar-condicionado e aquecedor. Quando você desliga um, você liga o outro. Então a gente acostumou. Elas estão vivendo o melhor dos 2 mundos, porque no Brasil era aquela peleja de tá calor, tinha que ficar estirada no azulejo. Tava frio, tinha que ficar ligando aquecedor. Aqui não sente frio, não sente calor, tá sempre 21 graus. Elas têm uma vida de rainhas. Tá sempre confortável. Super, 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 super. A Lila, quando ela tá com frio, ela vai deitar no videogame. Porque o videogame, ele esquenta. Ah, que é quentinho. E aí fica naquele enfiado assim no rack. Aí ela já tem um canto que ela vai lá, ela deita, ela abraça o videogame. Eu tô vendo a hora que aquele negócio vai explodir de tanto que esquenta com o gato em cima, né? Mas eu deixo, é o cantinho dela. Que bonitinho. Tem gato que adora modem na internet também, que fica em cima do modem pra ficar quentinha. Ah, não. Aqui é o videogame pra esquentar. Aí tem a outra que ela gosta, tem um roupão específico que o meu marido usa, aquele roupão que é tipo uma cobertinha, que durante o dia eu tenho que pegar esse roupão e enrolar na cama no formato de uma caminha, que aí é o único jeito dela ficar quieta, que ela deita e dorme a soneca das 9 da manhã até meio-dia. Aí tem os cobertores, né? Aí lá vai eu comprar os cobertores pra elas.
São 5 cobertores espalhados pela casa em pontos estratégicos. Então tem uma na cadeira específica, tem outro no topo do arranhador, porque não dorme no topo do arranhador. Mas se você bota a cobertinha, dorme no topo do arranhador. Aí vai, exatamente, porque é a minha cobertinha Experimenta especial. botar as cobertas tudo pra lavar ao mesmo tempo. É uma sinfonia. Nossa, Marina, isso aí pra elas é do tipo assim, eu prefiro a morte do que perder minha cobertinha. É uma sinfonia na frente da... E fica, sabe igual que eles falam que é cachorro vendo o frango assar, né? É as duas na frente da máquina de lavar, vendo as cobertas rodassem. A televisão de cachorro, né? Eles ficam lá olhando. Mas assim, eu acho que essa experiência foi muito mais traumática, não digo não traumática, mas estressante pra mim e pro André do que pras duas. Que pras duas foi assim, arrancou o band-aid. Tudo bem que demorou 14 horas, mas foi só 14 horas em compensação com os 6 meses de sofrimento antes. E aí, quando chegou, né, porque como eu vim na sexta e o André vinha na segunda, aí tinha que mandar vídeo, manda foto, faz FaceTime, deixa eu ver como é que tá, ela já miou, já foi no banheiro, nananã. Aí eu tinha que dar reportes, foi um fim de semana dando reportes. Olha, ela sentou na almofada que eu comprei, olha, tá dormindo na cama. Foi vários reportes no final de semana pro pai viajar tranquilo. Sim, e aí quando ele chegou, elas já estavam de boa na casa, assim, elas já estavam tranquilinhas, né? Super, já era a casa delas. Ah, e aí ele ficou relaxado também, né? Não, na hora que ele viu que elas chegaram bem, estavam vivas, comeram e foram no banheiro, tá tudo bem. Se comeu e foi no banheiro e tá brincando, que, né, que a gente trouxe os brinquedinhos dela e tudo, então tá ok. Tá tudo bem, vai superar. Mas tá certo, que esses são os sinais importantes mesmo, sim. O nosso medo é esse. Então por isso, por exemplo, a areia que elas usavam no Brasil... Eu não tenho a mesma areia aqui. Então, o que eu fiz? Aí, toda vez que eu ia pro Brasil, nesses 6 meses que eu tinha vindo na frente, eu cheguei 3 vezes pro Brasil. Eu voltava com um pacote de areia na mala. Eu falei, gente, eu tô vendo a hora que eles vão me parar na imigração, achar que eu tô traficando droga, porque um saco de 4 quilos de areia dentro da mala, eles vão passar no raio-x. Vou falar, não é possível que você tá levando areia de gato. Não é possível. Não, vão passar no raio-x e vão falar, isso é droga? Isso é droga. Só pode ser. Só pode. E aí eu trouxe a areia delas pra que elas, tipo, pelo menos no início, sim, acostumassem. Depois eu vou misturando com uma areia nova que eu acho que seja o mais próximo possível. E hoje elas já estão super adaptadas com a areia daqui, que é muito parecida com a que elas tinham no Brasil, no sentido de forma o torrão, a gente tira com a pazinha, só que é mais escura. A que a gente usa aqui é biodegradável também, você pode até jogar no vaso se quiser, mas ela é escura, não é branquinha igual a do Brasil não, mas elas não ligam não. Mas eu acho que você fez uma transição bem suave também, né, com elas, assim, aí é mais tranquilo delas se adaptarem mesmo. Foi. E eu acho que elas de novo, se elas fossem pessoas, elas iam falar, minha filha não precisa disso tudo. Só me leva logo, entendeu? Porque eu não aguento mais vocês falando disso. Mas você sabe que, assim, o que a gente fala muito pra tutor quando viaja com bichinho é que o mais importante são os humanos, assim, né? O que os bichos têm de asset, que é mais importante, é a mãe e o pai. É sem dúvida. Então, às vezes, as outras coisas podem não estar tão legais assim, mas a gente estando perto já faz uma grande diferença na vida deles. Sim. Não, e elas, assim, elas chegaram aqui super bem. Quando elas escutaram minha voz e começaram a miar, eu fiquei mais tranquila. Então, assim, opa, tá todo mundo vivo, tá me chamando. Estavam com fome, porque por mais que a gente mande a ração junto e água, elas não comem, não bebem, não adianta. Então, chegaram aqui, foram na fontinha. Eles geralmente até perdem o apetite mesmo durante a viagem. Pois é. Aí, chegando aqui, eu balancei a portinha do banheiro, já entendeu? Entendeu? Ah, banheiro, aqui. banheiro. Isso, e aí mostrei onde que tava a água, elas mesmas perceberam por causa do barulho que é aquelas fontinhas, né? Então elas escutaram o barulho da água correndo e, de novo, gente, a casa não é grande, né? Então não é difícil de achar as coisas aqui, não. Elas descobriram rápido. Super adaptadas. Eu trouxe os potinhos do Brasil, então como eu tinha chegado uma hora antes, eu já tinha deixado tudo pronto. Botei areia, né, botei o potinho, botei comida, deixei a água correndo, então para que chegasse já estava tudo pronto. Então foi uma transição, assim, super tranquila. A única coisa que eu acho que elas sentiram mesmo, mas que hoje elas já acostumaram, foi com o espaço. Porque elas tinham muito espaço, tinha mais armário, tinha mais lugar para esconder. Hoje não tem tanta opção, não. Mas já se adaptaram também, né? Super, não, elas já elegeram os lugares favoritos, elas já escolheram o que elas gostam, tipo, qual porta que eu abro que elas vão entrar e vão, né, entrar desesperada dentro desse armário específico. Não fazem com nenhum armário, mas tem um armário específico que fazem isso.
Então, assim, elas já estão acostumadas com a casa, já sabem onde que pode subir, onde que não pode subir. Por exemplo, uma coisa que eu tava até falando pro André, elas sobem na mesa, só que se a gente tá comendo, elas não sobem. Elas entendem que aquela hora não pode, né? Exato, elas entendem que naquele momento a gente tá usando, mas que na hora que parou de comer, aí elas tá liberado. Aí elas sobem na mesa, assim, na hora que tira os pratos, elas entendem que sobe a mesa. Aí então a gente sempre tem que tirar pelo da mesa antes de almoçar, né? Porque não adianta, gente. Sempre tem uma lembrança. Opa! É um tufo rolando, assim, é muito engraçado. E a gente não acostumou elas a dormir com a gente. Elas nunca dormiram com a gente. Na verdade, elas dormem comigo, porque eu durmo cedo. Aí quando o André vem dormir, ele enxota todo mundo do quarto e fecha a porta. Uhum. Desde que elas eram petitinhas. Nunca, elas podem subir na cama, elas aninham com a gente, dormem debaixo da coberta, mas não passam a noite. Entendi. Então elas já sabem que chega uma hora que ele vai, elas já até saem do quarto. Uma de vez em quando faz de desentendida. Mas isso que eu ia falar, elas acostumam também, elas já sabem que aquela hora já é hora de eu ir pro meu lugar, né? Não, e uma é dedo duro, só, porque teve uma vez que tinha uma escondida comigo debaixo da coberta, e aí o André chegou, ela já foi lá pra sala, e ela chegou lá na sala e viu que a outra não tava lá. Uhum. Aí ela começou, aí o André olhou pra mim, tem algum gato aí? Eu olhei e falei assim, talvez. Aí ele foi, levantou a coberta, só viu aqueles dois olhão assim, olhando pra ele. Eu falei, Tuca, não tem jeito não. Vai ter que ir, desculpa aí, eu tentei. Não, quem foi pra sala ficou tipo assim, ué, só eu que tenho que vir? Por que só eu? Exato, não, é todo mundo aqui. E aí foi, dedurou feio a irmã, e aí toca a irmã pra fora do quarto, e assim, elas já acostumaram. Uhum. E hoje aconteceu uma coisa super engraçada, que a gente riu até. Eu acordo primeiro pra trabalhar, porque, né, eu durmo mais cedo, acabo acordando mais cedo. Só que o André hoje tinha uma reunião muito cedo. Ele acordou junto comigo, antes do horário que eu normalmente acordo. Então, assim, eu acordo às 7, ele acorda umas 9. Uhum. Nós dois acordamos às 6 hoje. Nossa, cedo. E eu falei, vamos tomar café, vamos levantar. Aí a gente levantou, abriu a porta, não tinha nenhum gato do lado de fora da porta. Aí eu dei um berro. Acordamos primeiro que vocês, hein? Aí vem as duas com aquela cara de sono, sabe? Eita! Aquela cara amassada. O que aconteceu? Eu, acordamos primeiro que vocês. Aí elas vêm, miam e tudo. Isso eu achei muito engraçado, assim, que mostra que elas realmente também têm uma rotina de acordar, que elas já sabem o meu horário. Super. Porque todo dia, quando eu abro a porta, elas já estão lá do lado de fora da porta. Uhum. Mas pelo menos eu fico feliz que mostra que ninguém dorme do lado de fora da porta. Elas têm a vida delas. Não, com certeza elas já têm o ritmo delas, do tipo assim, o lugar de dormir, a hora de dormir, e estão mega acostumadas mesmo. O gato é um bicho que tem hábito, assim, né? Eles decidem uma coisa e mantêm aquele hábito. E eu conheci muito mais os hábitos delas quando a gente tá ausente, depois que eu adotei a estratégia das câmeras quando a gente viaja. Aham. Que aí você fica observando elas. E aí o que foi o que eu falei com meu marido. Quando a gente morava no Brasil e a gente viajava, às vezes a gente ia passar só um fim de semana fora e tinha a nossa faxineira que já conhecia elas, que elas já estavam acostumadas. Eu falei assim, eu vou colocar umas câmerazinhas, paguei super baratinho, aí tem uns lugares que eu deixo as câmeras na casa, ficam conectadas na internet, e eu vejo pelo meu celular. E aí eu nem fico olhando, mas eu pus pra receber alerta quando elas estão na comida, e quando elas estão no banheiro. Tipo, quando passa pra ir pro banheiro. Porque aí eu sei, opa, alguém foi no banheiro. Aí eu olho quantas vezes que foi. Então tá comendo, eu olho que tá comendo. Pra ver se tá tudo normal, né? Assim, pra ver se tá tudo correndo normal. E aí eu eu pus um cartãozinho de memória que vai gravando. Aí eu comecei a olhar os hábitos delas durante a noite. E é muito engraçado, porque uma dorme na coberta X, a outra dorme na coberta Y. Aí dá tipo 3 da manhã... hold down, sabe? Corre, sobe no sofá e pula por cima e não sei o que, vai em cima da outra e tapa na cara e tudo isso. Aí deu, sei lá, 4 horas. Acabou. Volta uma pra coberta X, a outra pra coberta Y. Então vai no banheiro. Eu tenho uma que vai no banheiro todo dia às 5 da manhã, porque todo dia bonitinha ela ia às 5 horas da manhã no banheiro que eu vi. Então, assim, foi engraçado essas câmeras. E também o tanto que nos tranquilizou viajar. Sim, a gente com viajava certeza. muito melhor. Porque era sempre muito estressante, eu não sei onde tá. E aí, por exemplo, quando eu ficava... Teve uma vez que aconteceu isso. Eu fiquei 24 horas sem ver uma delas. Nossa, você deve ter ficado tão preocupada. É o que a gente sente, não tem jeito, né? Aí eu falei, não, eu tenho... Aí eu procuro em todas as câmeras e não achava. Aí eu tenho uma, né? Eu tenho minhas amigas aqui. Liguei pra ela e falei, Nath, você consegue dar um pulinho lá em casa? Só pra ver onde que tá, pra ver se não ficou preso. Porque às vezes tá preso num armário...
e a gente não pegou. E tanto que depois dessa vez eu instalei mais câmeras. Sim. Porque aí pelo menos eu sei onde que foi. Tipo, pra onde que ela foi. Se ela entrou no banheiro, por exemplo, que foi esse caso. Entendi. Ela entrou no banheiro, entrou no armário do banheiro e ficou lá no fundo, muito no alto. Eu acho que ela ficou meio com medo de descer. Sim. Porque ela normalmente entra no armário do banheiro a parte de baixo, só que ele tem várias prateleiras e vai até lá em cima. E ela tava lá em cima. E aí a Nath falou, não, eu venho sim e tal, não sei o quê. E ela chegou aqui, tirou ela de dentro do armário. Falou, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí levou na comida, mostrou e tudo. Aí deu petisco e tudo mais. E eu falei, bom, pelo menos tá mais tranquila. Assim, a Nath foi a nossa salvadora esse dia. Mas assim, a gente viaja super bem agora. Não fica tão preocupado mais. Essa foi a única vez que eu preocupei. Porque é muito mais fácil agora de acompanhar tudo que tá, né? Quando a gente tá fora, você tá vendo que elas estão comendo, você tá vendo que elas estão ativas, estão brincando. Então é muito gostoso, sabe? E eu tenho essas preocupações do tipo assim, e se cair alguma coisa, e se machucar, e se ficar preso em algum lugar. Então é legal você ter a câmera justamente se bater uma porta mesmo, sabe? Entrou e bateu a porta. Porque tem uma santa... ela até saiu daqui. Vou contar a história, viu? Eu tenho isso em câmera, inclusive. Eu salvei, porque eu botei lá e falei, não, eu vou ter que gravar isso aqui, porque isso vai ficar pra posteridade. A donzela vai lá na porta do quarto, porque esse apartamento, ele tem um quarto, justamente pra gente poder separar a gente delas, né? Porque, assim, à noite é hora de dormir, então elas não entram aqui. Ela foi por trás da porta, empurrou a porta e encostou a porta. Ah, tá. A porta não fechou. Ela ficou encostada. Mas quem tá de dentro não consegue puxar. Entendi. Aí tinha uma do lado de fora e outra do lado de dentro. A que tava do lado de fora entrou. Então ficou uma fresta de 3 dedos, assim. Que dava pra passar. Só que se bate um vento, não bate a mais. porta e alguém fica de dentro, alguém fica de fora. Só que a cat sitter ia no dia seguinte, no final do dia. Isso era tipo 8 horas da noite. Eu falei, bom, é isso. Eu vou passar as próximas 24 horas monitorando essa porta. Fica de olho. Pra ver se estão entrando e saindo. Porque se travar, o que eu vou fazer? Olha, eu já tinha até um plano, gente. No meu prédio, tem um serviço, tem todos, tipo, tudo que você precisa, que aqui os prédios, eles têm o zelador, né? Que é o que faz os pequenos reparos. E aqui, meu prédio ele é muito grande, então eles têm um aplicativo. E aí você pode pedir os consertos pelo aplicativo. Tipo, sei lá, a privada entupiu. Aí você só agenda pelo aplicativo que a pessoa vai. Eu já tava pensando assim, olha, eu vou agendar. Aí eu vou agendar falar que a privada do quarto entupiu. E aí o cara vai abrir a porta do quarto. E aí vai deixar aberta. E não vai ter entupido, mas tá tudo bem. Não vai ter entupido. Fala, olha, você acredita que ontem tava e hoje não tava? Então eu tinha esse plano, esse era o plano B. O plano A a gente tem aquele robozinho aspirador, né? Aí eu liguei o robô aspirador e pus ele pra empurrar a porta, sabe? Vai empurrando, vai empurrando. Só que bem na porta tem um degrauzinho. Tipo, ele tem que subir o degrau e descer o degrau. E ele não aguentou. A força de subir o degrau não dava força suficiente pra empurrar a porta. Entendi. Então esse plano não funcionou. Mas eu fiquei monitorando nas 24 horas seguintes. Então de hora em hora eu literalmente ia lá. Mas assim, o bom de gato é que... tá dormindo ainda no mesmo lugar. Tá tudo eu igual. Volta na câmera. Nada mudou. Não, tá no mesmo lugar ainda. Eu pus até um alerta, olha, se elas passarem aqui pra ir na direção da porta, eu vou saber que elas estão tentando ir na porta. Aí eu olho. Então foi meio assim, e aí eu mandei mensagem com um vídeo pra cat sitter. Falei, olha, sem pressa, mas olha o que aconteceu. Assim que você puder? Aí eu falei, olha, você vai abrir o armário tal, tá cheio de sapato. Faz uma torre de sapato na frente da porta, porque ela não vai conseguir empurrar. Gente, ela literalmente fez uma torre com, tipo, 5 pares de sapato do meu marido, um em cima do outro, assim, ó, bloqueou, fez um muro na frente da porta, assim, foi muito engraçado. Ai, que maravilha, gente. Mas eu imagino essa preocupação, Marina, nossa. Pois é, eu falo assim. E aí, tanto que eu não deixei o André instalar o aplicativo no celular dele. Porque da senão... câmera, porque eu falei, se eu já sou assim, ele não vai conseguir. Eu acho que ele até tem instalado. Vocês dois juntos iam ficar terríveis com isso. Ele até tem instalado, mas assim, eu falei com ele, não bota alerta, porque se você botar alerta, você vai ficar igual eu. Aí só que eu recebo os alertas de comida e de banheiro, aí os nossos amigos ficam zoando, falando assim, o Caetano Veloso estacionou no Leblon, que é quando elas vão lá e comeram, né, foram na comedora. Gregório do Vivier está comprando pão. Exato, só que são bem isso, assim. Porque é muito engraçado, dava o alerta, eu virava pra ele, olha, elas estão comendo, aí todo mundo ia lá, ó. Ia lá, Caetano Veloso estaciona no Leblon. Que
maravilha. Ai, Marina, eu amei as histórias das suas meninas. Adorei, fiquei super feliz de ouvir e de ver como é que vocês fizeram todo esse rolê. A adaptação foi muito gostoso mesmo, você ter compartilhado isso comigo. Que bom. Não, pra falar de gatos, assim, é a única coisa que eu consigo falar por horas e horas e horas a fio, sem parecer tão amadora. Não, tipo assim, é o tema que a gente pode conversar tem que se preparar, sabe? A gente pode... Não precisa se preparar antes, é só ir falando, né? Que a gente tem muito a falar. Pois é, não, e assim, história, aperto, eu tenho certeza que o meu marido que tá ouvindo esse episódio, ele vai falar, mas você devia ter falado disso dessa vez, e da outra vez, e da outra vez, porque assim, a gente vê muito reality show aqui, né? Uhum. E a gente viu um reality show de gatos, que são os concursos de gatos, né? Que tem pelos Estados Unidos. E aí, ele falou, quando eu tiver aqui eu quero ir. Eu falei, eu também quero ver esses gatos cheios. Só que aí pandemia, né, não deu. Mas ele fica brincando, ele pega as gatas, a gente pega, olha, essa aqui tem um rabo excelente, e ela tem orelhas excelentes, essa é a gata do dia, porque eles fazem isso, fica uma pessoa apertando o gato, e ele levanta o gato e fala assim, este é o gato vencedor. É ridículo, é muito engraçado. E a gente fica, e as nossas são apalpadas, elas deitam em posição, né, de bebezinho, barriga pra cima, e eu falo que eu queria tanto um cachorro, que elas são cachorrinhas, eu chego hoje... A gente chega, né? Elas chegam na porta e viram de barriga pra cima, assim. Ai, que delícia. Então, eu falo, incorporaram o que a gente queria dentro do que a gente pode ter e são felizes. E tá tudo certo. Tá ótimo. Tem que ser assim mesmo. Super participativas na vida de vocês, né? Sempre, sempre. E olha, que delícia falar com você. Muitíssimo obrigada pelo convite. E é só chamar que a gente tá aqui e quero ouvir você de volta lá no podcast de garagem pra gente conversar mais, porque lá tem muito... Nossa, gente, ainda tem muita coisa pra falar. O problema de me convidar é que eu vou, sabe, Marina? Esse que é o problema. É pra... Gente, podcast que a gente não tem que editar é podcast que a gente quer estar, entendeu? Exatamente, exatamente. Ó, faz o seu jabá pra galera, onde que a galera te encontra, como que faz pra ouvir o podcast de garagem. Então, gente, olha, pra quem não conhece, o podcast de garagem, ele é um podcast de comédia. Ele surgiu meio que da vontade da gente poder se desligar um pouquinho, né, das más notícias e da bad vibe, né? Então, é um podcast que é gravado com pessoas queridas, sempre pra cima e falando de temas aleatórios. A gente não tá aqui pra falar nada, né, sério e nem científico, nada disso. A gente é leve. A gente é aquele podcast de lavar roupa, sabe? De lavar louça. A gente tá junto aí no dia a dia. E é o podcast de garagem porque ele veio da minha banda de garagem. Então, por isso que ele é de garagem. Mas ele não é de carro, tá, gente? Então, se vocês estão esperando coisa de carro, vai ouvir lá o Autoradio Podcast, vai ouvir o Boletim do Paddock, porque não é a gente não, tá? Você vai frustrar. Não é. Mas vocês ouvem a Carol lá, vocês ouvem o Xi lá, vocês vão ouvir o Cello, que é meu co-host lá, e vão ouvir a minha voz ganiçada falando bobagem o tempo todo. Vocês acham a gente em todas as mídias sociais, Podcast de Garagem no Facebook, @podcast de garagem no Instagram e @podcast de garagem com Demudo no Twitter. Ai, perfeito. Marina, muito, muito, muito obrigada. Um beijo pra você, beijo pro André e beijo pras meninas também. Sim. Ai, gente, pra você, que delícia. A gente tá tão tempo fora de Belo Horizonte que, né, até o sotaque a gente já perdeu, mas é tão gostoso escutar. Um beijo. Beijo no Floriano. Este programa foi editado por Audi Edições.